Relacionamento tóxico, como identificar os sinais e sair dessa situação. Com esse conteúdo eu trarei algumas características para você analisar e perceber se você vive ou não um relacionamento tóxico, e ao final deste vídeo eu trarei 4 movimentos para você conseguir se desvincular de um relacionamento tóxico caso você viva um. Então fica até o final. O meu nome é Nicolas Correia, eu sou mentor de relacionamentos e te ajudo nesta jornada em construir um relacionamento estável, fiel, seguro, próspero e que dê muitos frutos. Então precisamos ter muita paciência para fazer essa análise. Então vamos com calma, pega papel e caneta e vamos lá. A primeira percepção que eu trago de uma vivência de um relacionamento amoroso, de um relacionamento tóxico, é a falta de respeito. Então no momento que você percebe que a pessoa ao qual está com você desrespeita você a ponto de deixar você instável, insegura, sem palavras, sem autonomia, sem o poder de conseguir opinar e como consequência fica desrespeitando você com palavras, com alguma ameaça, então já é um grande alerta para você ficar com muita atenção. O segundo ponto que eu trago aqui é o controle excessivo, que muitas vezes está ligado aos ciúmes, né? É a dinâmica da pessoa querer saber, querer controlar tudo, desde a sua rotina, a sua alimentação, o que você pensa ou deixa de pensar, a sua opinião, a sua posição, esse controle obsessivo sobre a sua vida, que como consequência desse controle, o que acontece? Acontece a manipulação. Essa manipulação ao qual você não consegue se desvincular, ou você se vê num beco sem saída, você percebe que há sempre uma chantagem emocional para você ficar nessa redoma e assim não conseguir prosperar, não conseguir ficar segura, não conseguir ter harmonia dentro do seu relacionamento amoroso. O próximo tópico é as críticas constantes. As críticas sobre aquilo que você veste, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, as críticas sobre o seu trabalho, sobre o seu desempenho, sobre as suas perspectivas de futuro, as críticas sobre os seus sonhos. Então percebe que você vai sendo poldada dentro desse relacionamento amoroso e você vai perdendo o brilho, você vai perdendo aquele encanto, você vai perdendo aquele envolvimento, você vai se diminuindo dentro desse relacionamento. Então você percebe que isso são algumas características de um relacionamento tóxico. Uma outra característica é a pessoa ter um desinteresse em suas necessidades, ou seja, o que importa é só as necessidades do outro, é só o que o outro quer, o que o outro compra, o que o outro vê, o que o outro sonha. Percebe? É só sobre o outro. Vocês vivem numa dinâmica a dois, só que o que importa e o que rege é somente o outro, e as suas necessidades são de fato negadas, ignoradas, são feitas, não são dadas a importância e nem a atenção. Então por isso que você precisa perceber e analisar se você vive nessa dinâmica. Outra questão é esse ciclo de conflito sem fim. Por quê? Para e pensa. A falta de respeito, controle excessivo, manipulação, críticas, desinteresse, tudo isso vai gerar muito conflito e vocês não conseguem ter nenhum momento de paz. E quando vocês não têm paz no relacionamento, você acaba não se comunicando com a pessoa. Por quê? Porque você não quer falar para não dar briga. E por conta de você não falar, você se anula, você não se posiciona, você não coloca limites. Preste atenção nessa palavra, limites, que depois eu falarei mais sobre ela. A próxima percepção de um relacionamento tóxico são os sentimentos de ansiedade e medo. Você é dominado por esses sentimentos. É uma angústia, é uma aflição, é uma percepção muito ansiosa e você fica com medo, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. E em casos mais graves, a sua vida, você corre risco de morte. Então por isso que é extremamente importante você analisar esses detalhes que eu trago aqui. Um outro ponto sobre um relacionamento tóxico é a desvalorização do seu tempo, ou seja, tudo que você faz não agrega, tudo que você tem não é suficiente e você é menosprezada neste relacionamento.
E por fim, não menos importante, você percebe que você começa a se isolar de tudo e de todos. Você para de estudar, você não consegue mais render no trabalho, você não consegue mais render nos estudos, você não se concentra, se afasta de familiares, se afasta de amigos. Então percebe, você acaba vivendo quase que numa cela por conta de tudo isso que eu compartilhei. Então presta atenção em todas essas características, pois se você gabaritou todas essas características, eu preciso te trazer uma atenção. Cuidado, pode ser ou é um relacionamento tóxico. Tá, Nicolas, e se eu percebo que é um relacionamento tóxico, o que eu faço? Primeiro, você precisa ter clareza para julgar, para você conseguir ter o discernimento da situação. Depois que você tem clareza, você precisa pensar num plano de saída dessa situação. E como assim? É você analisar se você vai pedir ajuda de um melhor amigo, se você vai pedir ajuda de terapia, de mentoria, de algum familiar ao qual consiga estender a mão para tirar você desta redoma. Pois quando vivemos em um relacionamento tóxico, a gente tem muita dificuldade em sair e por conta disso a gente precisa desse plano de ação. Nós precisamos ser humildes o suficiente para pedir ajuda, pois se sozinho a gente não consegue sair, obviamente nós precisamos pedir ajuda. E a gente precisa de coragem para analisar com clareza esses pontos, coragem para pedir ajuda e coragem para desvincular do que te faz mal, pois amor não é correlação de tristeza, mágoa, insegurança e medo. O amor não tem essa relação de te ver sofrer, de te ver esmorecer, de te ver mal. Não, o amor ele é oriundo do que é bom, verdadeiro e belo. O amor é oriundo daquilo que transcende, daquilo que vive. Então percebe, o amor ele é vívido e não morto. Então por isso que você precisa ter a percepção que relacionamento amoroso é sobre vida, é sobre esse vislumbre, é sobre esta poesia, é sobre essa transcendência, é sobre essa grandeza, essa magnanimidade e não sobre inseguranças, medos, desconfianças, conflitos e tudo mais. Então você precisa ter coragem de enxergar essa realidade e perceber como que eu sairei daqui, criando um plano de saída, um plano de fuga através da clareza. E para você de fato se desvincular de um relacionamento tóxico, você precisa agir, porque ninguém vai entrar na sua casa do nada e vai tirar você se você não pedir ajuda. Percebe? É a sua ação, é o seu movimento, é a sua maturidade. Por isso que chega em certo limite que dentro de um relacionamento tóxico, sabe o que acontece? Os dois são tóxicos. Por quê? Porque tem sempre aquela pessoa que ela é a que excede maior, e geralmente são os homens. Por quê? Porque é uma dinâmica muito de força, né? Os homens têm uma tendência de serem mais fortes e como consequência conseguem controlar mais, conseguem impor mais, acabam impondo mais medo, mais insegurança na mulher. Então percebe, na dinâmica do relacionamento tóxico, aquele que é mais forte, ele vai dominar essa dinâmica tóxica. Só que a outra pessoa, por não colocar limites, por não ter coragem, por não conseguir ter a consciência de um plano de saída e muitas vezes ser a vítima, ela não consegue agir, ela não consegue ter a clareza que tá nessa situação e ela fica confusa, pois confunde amor com relacionamento amoroso, confunde amor com essa dor de sofrimento ao qual a pessoa se anula a ponto de viver um mar de lamentações horrível. Então por isso que a gente precisa ter a seguinte consciência, é você colocar limites para não viver esse relacionamento tóxico, e você só coloca limites se você tem clareza do que é bom para você e do que não é bom para você. Por isso que a gente precisa de coragem, precisamos agir, e se sozinhos nós não conseguimos, pedimos ajuda, pois sim, existem relacionamentos amorosos normais. E o que significa normal? Ele é estável, verdadeiro, bom, fiel, próspero, e abundante. Então perceba, existe, só que você precisa buscar, você precisa desvincular daquilo que é ruim para encontrar o bom. Então preste atenção nisso. Se você ficou até o final desse vídeo, lembra de curtir este conteúdo, se inscrever no canal, ativar o sininho, pois isso me ajuda a construir mais conteúdos
de relevância para você, ok? Um forte abraço, fica com Deus e até logo mais.